Olá, meu nome é Helena, eu sou astróloga há 3 anos que eu trabalho efetivamente com isso, eu estudo astrologia há uns 4, 5 anos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a grande conjunção que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2020, mas já começamos a sentir no ano que vem mais ainda. Então vamos falar um pouco sobre essa conjunção, sobre essa união de 2 planetas grandes, que é Saturno e Júpiter, 2 planetas muito importantes para a representação das mudanças sociais que a gente está sentindo. E eu vou falar um pouco com vocês sobre essa conexão, sobre essa nova forma da gente encarar outras perspectivas. E vou falar hoje sobre como encarar isso a partir também de novos paradigmas, sobre a realidade, sobre nós mesmos. A gente está vivendo um período de crise, um período de mudança, então quero conversar com vocês hoje sobre esses novos paradigmas, essa nova mudança que a gente está sentindo e que a gente vai sentir a partir de dezembro de 2020. Como que isso vai afetar você e a todo mundo. Vamos lá? Antes da gente começar a falar sobre o paradigma, sobre a grande conjunção, eu vou começar falando sobre o hermetismo. Ele vai ser importante para entender a realidade, para entender o dia a dia, para entender como que funciona a nossa vida, a nossa vivência. Então, eu vou começando a falar do hermetismo, e eu vou trazer uma das leis, tá? Uma frase que eles têm para determinar um fato, que é: o que está acima é como que está abaixo, e o que está abaixo é como que está acima. Quando a gente vê essa lei, a gente consegue compreender que nada está dissociado, mas também que não é uma coisa que realmente influencia a outra, porque tudo é unido, tudo está junto. Então, existe uma correspondência do céu para com a terra e vice-versa. Então, se a gente para analisar fatos anteriores e a gente quer entender o que está acontecendo, a gente vai olhar para o céu e vai falar: ah, o céu estava assim, assim, assado. Então, quando estava acontecendo isso aqui, o céu estava assim. E aí a gente pode, a partir dessa inferência, ir compreendendo o futuro e as transformações. Mas como é que isso acontece, né? Já que a gente vive num paradigma, hoje em dia, de tempo, espaço e de crises existenciais, crises que a gente não consegue entender. A gente vive dentro de uma realidade que a gente lida com tempo e com espaço. A astrologia trabalha com uma dimensão do tempo. O tempo que a gente está vivendo, ele não é dissociado do que está acontecendo no céu. A gente tem essa impressão de que o tempo está correndo muito, muito, muito e a gente não está conseguindo acompanhar. Só que, na verdade, o tempo que a gente vive não é o tempo da natureza, não é o tempo dos céus. Antigamente, a gente vivia junto com a natureza. As relações de tempo e de espaço não eram dinâmicas, a partir do que a gente sentia da natureza e de nós mesmos. Então, era a partir do tempo dos ciclos da lua, das estações do ano, né, que se faziam essas transformações e que a gente ia sentindo o tempo das coisas. Cada planeta possui o seu próprio tempo. A gente tem a impressão de que existe um tempo linear e um tempo único, quando na verdade cada planeta possui o seu tempo, possui a sua movimentação. Nessa movimentação, a gente consegue compreender que existem movimentos diferentes. Tem movimento de ir para frente, de ir para trás, de parar. Só que a gente hoje em dia vive o tempo do ser humano. O tempo do ser humano é aquele tempo, né, que eu tenho 24 horas, eu tenho que trabalhar 6 horas, eu tenho que fazer tanta coisa em tanto tempo. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a criar uma dissociação. A gente se acha diferente da natureza, das coisas, porque a gente criou um outro tempo, um outro mecanismo nosso para a gente determinar as nossas atividades e a gente fazer as nossas coisas. Só que essa dissociação acaba trazendo falsas verdades pra gente, né? Quando a gente tá lidando com o tempo, a gente acha que tem que ser daquele jeito, daquela forma, naquele instante. Quando, na verdade, o tempo ele é muito cíclico. O tempo que a gente tá olhando, e quando a gente olha pro céu, quando astrólogos olham pro céu, a gente entende que existem tempos diferentes para cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu tempo próprio. E assim como estar aqui é como estar lá e vice-versa. Então, quando a gente está vivendo esse tempo em que Saturno e Júpiter se unem,
Todo mundo sente. Eu não acredito nessa história de que você não vai sentir porque talvez no seu mapa. Eu acredito que sinta, por menor que seja. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, e cada vez mais isso está sendo globalizado. Então a gente está se aproximando de pessoas que estão do outro lado do mundo, literalmente. E essa conexão mais próxima afeta as mudanças sociais, afetam mais fortemente quem eu sou, como eu faço, como eu ajo, como eu penso. As mudanças dentro da estrutura familiar, por mais que sejam micro, na verdade estão ligadas com a mudança macro da própria sociedade, da aceitação das transformações. Esses processos de transformação que vão acontecendo vão trazendo pra gente uma noção diferente sobre a questão do tempo, sobre a questão do que é aceito e do que não é mais aceito. Essa perspectiva de aceitação muda completamente como eu percebo a realidade e como eu me percebo dentro dessa sociedade. Então, se a gente está vivendo uma sociedade com crise, com mudanças de paradigmas, de a realidade, do que é verdadeiro, do que é falso, e a gente está vivendo esse movimento de não sei mais se é certo, se é errado, o que falar, o que não falar, todo mundo sente. A mudança que é global, mundana, né, do mundo, todo mundo sente. De uma forma ou de outra, de formas diferentes. Por isso que eu quis fazer essa introdução antes pra gente falar sobre o hermetismo, para poder compreender o que está acima e o que está abaixo, que isso afeta a gente também, afeta quem nós somos. Bom, esse ciclo, ele acontece a cada 240 anos. Não significa que Saturno e Júpiter não se encontram durante esse período, eles se encontram em subciclos de 20 anos mais ou menos. Só que esse período de 240 anos é o que muda uma chave. Essa mudança de chave a gente vivia num período onde só tinha conexões e subciclos em signos de terra. Agora a gente vai vivenciar um ciclo num signo de ar, no dia 21 de dezembro de 2020. Essa união, essa conexão de Saturno com Júpiter vão mostrar pra gente várias coisas. A gente tem que recordar um pouco do passado para poder entender o que isso significa. A Maria Eunice, ela fez uma pesquisa muito legal, depois se vocês quiserem dar uma olhada, procurem o site dela, é maravilhoso. E nessa pesquisa ela fala sobre alguns eventos e eu vou listar 2 deles que eu achei bem interessante. Primeiro, em 848, 849, no ano, né, de 848 e 849, houve uma conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão, na qual se fortaleceu o feudalismo com o surgimento do comércio no Mediterrâneo por parte dos muçulmanos. Vamos lembrar que o feudalismo, né, o começo do feudalismo, dessas relações feudais, eram harmoniosas. Você tinha lá o rei, você tinha lá o senhor feudal, que não era o rei, né, o rei era um outro ente, mas o senhor feudal que cuidava ali, mantinha a segurança daquele lugar, daquele feudo, e os servos que trabalhavam na lavoura e colhiam e sabiam bem sobre essas plantações e essas transformações. Quando chegam os muçulmanos e eles trazem essa questão do comércio, começa a se mudar um pouco a compreensão de como que as coisas podem ser feitas, né? Enquanto a gente tem aqui um feudo que cuida, que a gente tem o cuidado da subsistência, que é difícil e árduo, o comércio proporciona trocas mais fáceis. É muito mais fácil eu planto batata e você planta beterraba e a gente possa trocar, né? Não que eles plantassem beterraba ou batata lá na época, mas assim, a gente pode trocar coisas que eu não tenho pelo que você tem. Esse começo de troca é o começo em que as coisas elas ficam talvez um pouco mais fáceis. É aqui que a gente vai começar a pensar realmente em proporção de equilíbrio entre o que eu ganho e o que você ganha, né? Quando eu vendo ou quando eu recebo. Como é que vai funcionar isso? Esse é o começo das coisas. E na época é forte os muçulmanos, assim, né? Essa questão da religião deles, né, os turcos otomanos, os otomanos, né, que eles também tinham uma cultura diferente, uma religião diferente. Nos feudos você tinha a igreja muito forte, de abençoar de fato todos os reis para que eles pudessem governar. Ela tinha um papel fundamental dentro da estrutura dos feudos. E aí quando os muçulmanos chegam, eles também chegam com outras culturas, com outras relações, com outra
religião. Então você já tem aí uma mistura da ordem, das leis, de como que as coisas funcionam. E também novas formas de compreensão, a ciência começa a crescer e etc. Em 1095 até 1291, a gente tem as cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas são um movimento da igreja para poderem conquistar a terra dos muçulmanos. Então, tirar deles o que eles consideravam propriedade da igreja católica. Então, em 1146, houve a união de Saturno e Júpiter sob o signo de Touro. A segunda cruzada aconteceu e aí tem o ataque do Oriente, envolvendo as religiões muçulmana e cristã, e um conflito que vai se estendendo até hoje, e a gente está relacionando com poder, a gente relaciona com problemas de superpopulação, de doenças. Então a gente tem aí um crescimento também do comércio, dos burgos, né, dos burgueses, essa troca. Aqui a gente tem um pouco do cansaço dos próprios servos, de terem que trabalhar sempre e fazerem as coisas pros senhores feudais. Então a gente tem todo esse movimento que começa a fazer parte de mudanças sociais. Essas mudanças sociais, esse conflito, posso brigar pelo que eu acredito, né? Eu posso brigar pela minha verdade. E aí a gente tem dois planetas, que é Saturno e Júpiter. Os dois são grandes, só que um é o benéfico e o outro é maléfico. Ai meu Deus, o que significa isso? O maléfico, o planeta maléfico, que é Saturno, ele representa a energia do não ter vida. Ele representa energia fria e seca. Se você não tem um lugar quente, lugar úmido, você não tem como criar vida, você não tem como dar à luz, você não tem esse lugar que é considerado aquele cuidado, aquele lugar de aquecimento e que a gente pode crescer, que é o útero, por exemplo, que ele é úmido e ele é quente. Então Saturno é o grande maléfico que representa essa expulsão, representa a não vida, representa que ele é mais devagar, ele é mais lento, mas não tem vida, não tem processo aqui de criação da própria vida. E isso aqui não é ruim, tá? Isso só significa que você tem outros tipos de processo, porque para nascer a gente precisa de fato sair desse lugar úmido, desse lugar cômodo. A gente precisa sair, senão a gente não sai. E todos os processos que a gente está passando de nascimento, morte, vida, na verdade significam isso basicamente. Significa que a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso lugar quentinho, para poder, depois de consumir todas as enzimas necessárias para o nosso crescimento, a gente ir viver outra coisa. Saturno é o deus do tempo, ele é Cronos. Ele é Cronos porque ele está relacionado diretamente com a agricultura. A agricultura, a gente sabe, assim como a Lua, que tudo precisa de um tempo. O tempo de cada planta, o tempo de cada semente, o tempo de cada fruto. Em todo esse movimento do tempo é voltado para Cronos. Saturno, ele então fala das imitações do momento exato para que as coisas aconteçam. Então é um tempo que é associado com o movimento das estações e o ser humano compreende que o todo tem o seu tempo, nada é feito do dia para a noite. As plantas demoram tempo para crescer e você tem o melhor momento para colher também. Saturno, ele é o deus que, na mitologia, engolia os seus filhos por medo de uma profecia de que ele perderia o seu trono. Esse medo, para mim, representa o medo das próprias criações. O que é um filho, se não um potencial seu criador? Um potencial seu para colocar para fora um pedaço completamente seu, mas que você não tem controle. É como criar uma obra de arte e esperar que todo mundo pense como você, olhe para sua obra de arte e todas as pessoas pensem a mesma coisa que você pensou quando você criou. É muito diferente. Então, quando ele tem esse medo da criação, eu entendo que é um medo do descontrole, é um medo de perder o poder. O Saturno é o último planeta que a gente enxerga no céu. Ao enxergar esse último planeta, a gente não vê mais planetas errantes. Então a gente imagina que ele é o limite. Se não vejo mais nada depois dele, então o que só pode representar? A morte.
o fim dos ciclos, os que está escondido, as coisas que estão no submundo. A gente também tem tudo que é velho, o frio, se ele é o último planeta, o mais distante, o mais difícil de ser enxergado, a gente está no frio, a gente está num lugar gélido, a distância. Aí ele também fala pra gente sobre a ordem, né? A organização. Eu preciso ordenar, não posso ter filhos correndo pela casa, não. Precisa de ordem, precisa de estrutura. Não adianta a gente querer que as coisas saiam do lugar. É preciso muita ordem, muita justiça, ser justo, né? Ser conforme as coisas devem ser. O tempo é de acordo com o que ele deve ser mesmo. Nenhuma planta vai nascer em momentos não adequados. Ela só vai nascer se tiver num lugar, num momento adequado e propício para ela nascer. Saturno também tem algo que é muito interessante. Para o William Lilly, Saturno representa aquele que é ateu, aquele que não tem uma religião, aquele que não acredita em Deus ou qualquer coisa do tipo, porque ele tem essa qualidade seca também, né? Então não tem essa conexão com o divino. Já o planeta Júpiter, ele está relacionado com a própria expansão, com a própria abundância, com a riqueza, com o conhecimento, com a filosofia, com as leis que vão vir, não da ordem pela ordem, mas por um contrato talvez social, já que Júpiter representa os amigos e representa essas uniões e a compreensão de que cada um tem algo para oferecer, tem a sua abundância, tem a sua riqueza, o seu conhecimento. Ele tá ligado com os sacerdotes, com a religião, é bem diferente. Júpiter fala da abundância, fala pra gente sobre essa união das duas coisas. Então, quando junta esses dois planetas, a gente passa a ter uma associação entre a limitação e a expansão, as leis e as ordens, entre a abundância e a secura, a vida e a morte. Eu vejo também como o encontro do pai e do filho, né? Porque o Júpiter é filho de Saturno, é o único filho que conseguiu sobreviver e depois ele destrona seu pai. Saturno e Júpiter juntos e se encontrando em Aquário, eles disputam uma união no signo de Saturno. Só que diferente de Capricórnio, já que ele é mental. A gente tem o signo de Aquário, que representa os signos de ar, signos filosóficos, diplomáticos, voltados para a conexão, para as relações, né, pelo conhecimento em si. O signo de Aquário, ele é úmido e quente, todo propício para dar vida. Diferente de Capricórnio, que é frio e seco. Aquário, ele é quente e úmido. E ele está relacionado com o mito de Ganimedes. Ganimedes que foi escolhido por Júpiter para oferecer para os deuses o néctar, a água sagrada dos deuses para eles. Sendo que Ganimedes é um mortal. Então, essa conexão, e além dele ser um signo de um homem, né, a representação de um homem que oferece para o mundo as águas do conhecimento, o néctar dos deuses para a sociedade, representa para a gente, de fato, a abundância, a capacidade do conhecimento e da expansão de ser oferecida para todo mundo. Então, o Aquário tem esse poder, mas até conseguir encaixar, encontrar e entender como oferecer isso leva um tempo. E a gente está num processo em que os grupos e as relações sociais, elas estão sendo modificadas. Para mim, Ganimedes também é aquele que enxerga além. Ele está lá no Monte Olimpo, ele foi iluminado, né? Olimpo, que foi o lugar da iluminação, lugar da luz, lugar limpo, lugar, né, que você alcança como se fosse o Nirvana. Se você é chamado para ir no Nirvana, você vê além. Porque você já saiu desse mundo mundano aqui e você consegue compreender coisas fora. Você está vendo de longe aquilo que está acontecendo. Essa visão de longe pode sim ser uma ferramenta maravilhosa para oferecer para o mundo todo o conhecimento que as pessoas necessitam. Talvez você enxergue longe, ou então, né, talvez esse signo fala para a gente sobre essa conexão do que está além.
Só que, ao mesmo tempo, também tem um certo tipo de distanciamento. Porque a gente trabalha com a razão, a gente trabalha com a fala, a gente trabalha com o processo de iluminação, que muitas vezes, nesse caso, é mais mental. Então, essa compreensão mental das coisas. E se Saturno, como eu falei, ele é o planeta que representa os ateus, os que não creem em Deus, como que funciona essa relação? Com certeza ela é muito mais mental. Claro que Júpiter está junto ali, junto com esse signo de Saturno, e junto com eles a gente vai estar olhando para religião, para ciência ao mesmo tempo, só que é um signo que fala pra gente não sobre as emoções, não sobre a intuição, não sobre as sensações, mas fala pra gente sobre o mental. Então a gente está de fato olhando para um planeta num signo que é distante da crença, da fé, da religião, da espiritualidade. Ele está muito mais ligado com a força mental, do concreto, ou do que é invisível, mas que ele pode ver. Júpiter, ele fala pra gente sobre a filosofia de vida, sobre as nossas crenças. Mas ele não fala da fé. Quem fala de fé é Vênus, mediunidade, é a Lua. Esses dois planetas, no momento em que Júpiter estiver junto com Saturno, nessa conjunção, eles vão estar em signos jupiterianos, dando uma força para Júpiter para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre as religiões, sobre a espiritualidade. Só que ele está na casa de Saturno, e por estar nessa casa, é como se a nossa fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade, a nossa, né, por causa de Vênus e de Lua ali, tivessem completamente ligados à ciência, à tecnologia, à purificação da mente. E como é que ficam essas novas relações que cria no mundo onde a tecnologia se expande cada vez mais? Como que a gente vai criar comunicações melhores, algo muito importante nos dias de hoje, dentro de uma plataforma em que eu não te enxergo? Eu tô falando aqui com vocês, mas eu não sei quem tá aí. Eu fico sabendo quando vocês comentam, mais quando vocês comentam, porque é simplesmente esse o fato. Ou então, se um dia eu fizer uma live, ou se eu resolver fazer um workshop e as pessoas que moram perto quiserem vir também. Mas se eu não tenho esse contato, como é que funciona essa comunicação? Quantos haters, quantas pessoas a gente vê na internet que não sabem se comunicar e acham que podem dizer qualquer coisa? Quantas pessoas no dia a dia acham que podem falar qualquer coisa para todo mundo, de qualquer forma, sem ter a sensibilidade de realmente parar para pensar e saber nem se pode ou não pode falar, mas se aquilo que eu estou falando ela é respeitoso ou não. Simples assim. Uma coisa bem banal. E essas relações com a ciência, com a tecnologia, para mim vão se perdurar cada vez mais. A gente está ali num período que o ciclo eles vão acontecer em signos de ar. Esses signos de ar nós temos Libra, Gêmeos e Aquário. Aquário é o primeiro que a gente vai lidar. Então, quando se uniu, Saturno tem domicílio nessa casa, ele tem Júpiter, ele tem felicidade nessa casa. Libra é um signo que fala pra gente sobre as relações, sobre a diplomacia, sobre a harmonização mental. E Saturno tem Júpiter nessa casa, pois ele busca o ordenamento dentro das relações. E ele não só tem Júpiter, ele tem exaltação. Então, novamente, a força de Saturno é muito maior. E Gêmeos, por mais que Saturno seja passageiro, Júpiter que esteja passando por lá, isso eu quero dizer quando eu falo passageiro, né? Ele tá de passagem, é uma casa que ele tá peregrino. Só pela triplicidade, Júpiter já tem o seu exílio, o seu detrimento nesse signo. E isso mostra pra gente, novamente, que Júpiter também não tá muito fácil. Então a gente vai passar por um período em que a força é de Saturno. Se Saturno tá ligado num lugar, numa casa em que fala pra gente sobre ciência, fala pra gente sobre relações mais de uma construção talvez um pouco mais fria da ordem moral, da ordem filosófica, a partir do pensamento, a partir das ideias, como que ficam as outras relações? Como que ficam as outras conexões? E é disso que a gente também tá falando aqui, né? Quando a gente pensa nessa relação. E o que me recorda, então, como que a gente lida
com essa situação? A gente está passando sim por um processo, por um momento, por um movimento em que a religião está crescendo, a espiritualidade está muito forte, a intuição está chamando muita atenção. Talvez seja um pequeno pedido assim pra gente não esquecer disso, pra gente relembrar disso, porque a ciência vai vir com muita força. Como que a ciência vai vir com muita força? Hoje em dia, o que a gente tem, né? Que a gente olha e fica achando que pode responder tudo. Falam de física quântica. E eu não vou falar de física quântica aqui, mas como que a gente tá num lugar, num momento, numa sociedade em que para a espiritualidade fazer sentido, a gente precisa estar ligada com a física quântica. Para a meditação fazer sentido, a gente precisa estar pensando nas respostas da ciência. Então, como que a gente está numa sociedade hoje que tudo tem que ser respondido pela ciência? E cadê as outras coisas, né? A nossa intuição, ela vem da onde? A nossa sensação, a nossa vontade vem da onde? E é nesse movimento que eu acredito que a gente tem que lidar com outros paradigmas, né? A gente tem que ver mudanças de paradigmas e compreender outras formas de se relacionar, de se conectar e sair um pouco da ideia de que alguma coisa só vale a pena se ela for respondida pela ciência. Ou alguma coisa só vale a pena se você acreditar fiamente e de olhos fechados e cegos para isso. A gente tem que ver qual é o caminho que a gente pode encontrar. Que uma coisa pode estar associada à outra e vice-versa, porque tudo tá junto, nada tá separado. Como eu disse, a gente não tá dissociando as coisas, mas como que vai ser essa pender para esse lugar da ciência, né, e da conexão? Então, eu trago aqui uma relação que foi desenvolvida, chamada da transdisciplinaridade. Não vou me aprofundar nisso, mas eu vou trazer algumas informações para vocês, já que é nisso que eu estou me baseando também, nessa compreensão desse novo paradigma, dessa nova forma da gente compreender a realidade e da gente encarar essas relações. Bom, quando a gente está olhando para os saberes humanos, a gente olha que foi criado de 4 vertentes, né? De 4 possibilidades da gente poder compreender a nossa realidade. Então a gente usou os sentidos, todos os sentidos, a visão, tato, paladar, etc, 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 que eu relaciono com o elemento terra, a razão, então o pensamento, a filosofia, as discussões, tudo que é pelo elemento ar, a intuição, que é por aquele feeling, assim, aquela coisa que é até difícil de explicar, né? Quem tem intuição, você vem, que é pelo elemento fogo, e a emoção, as sensações, o choro, a alegria, a tristeza, a raiva, é pelo elemento água. Quais são as ligações que a gente faz, né? Nós temos 4 pilares de saberes que vêm da ciência, da filosofia, da tradição, que é a religião, e da arte. E é a partir dessas compreensões, desses 4 pilares, que a gente pode compreender a realidade. Mas elas parecem dissociadas. E essa dissociação faz a gente achar que é tudo separado, que nada é realmente junto, que não dá para ser tudo unido e que não dá para fazer alguma coisa que faça sentido, né? Porque assim, não dá para juntar ciência e arte. Como assim? Como é que você vai juntar ciência e arte? Não dá para juntar filosofia e religião, são coisas completamente diferentes. A religião não deixa você pensar, você tem que criar, você tem que crer cegamente. E eu acho que é esse movimento que a gente precisa começar a pensar e a fazer. Eu vejo como Saturno e Júpiter junto nesse signo de ar, que isso sim pode trazer pra gente mudanças na forma como a gente está se relacionando com o outro. É ótimo ter essa consciência global, essa moral, essa filosofia, ser diplomático, aprender a se comunicar. Mas onde é que fica a nossa espiritualidade? Onde é que fica a minha arte, o meu desenvolvimento da arte? Onde é que fica a minha intuição, a minha verdade interior, que é simplesmente minha e que eu não consigo dividir com ninguém, porque é minha intuição? Cada uma desses pilares respondem uma pergunta. A ciência pergunta como é as coisas e vai pesquisar em cima dessa questão. A filosofia, ela fala pra gente o porquê. Por que as coisas existem? Por que as coisas são como são? A tradição, a religião, vai perguntar pra quê? Pra que Deus criou o mundo? Pra que a gente tá aqui? Pra que as plantas são assim? Pra que existem baratas? Tudo isso são perguntas da religião. E a arte vai perguntar pra gente pra onde?
para onde vai determinada coisa. Então, como seria se tal coisa fosse assim? Por exemplo, como seria se a gente tivesse super-heroínas gordas e não magras? Como seria se a gente entendesse a beleza de uma outra maneira? A forma da arte é essa expressão de como seriam as coisas se. E essa expressão é muito profunda, ela é muito forte, a gente está cada vez mais esquecendo dessa conexão. E esses saberes, eles são muito importantes, a gente não pode esquecer deles. E eu trago isso pra gente ter um certo tipo de chacoalho, assim, pra gente acordar. É uma dicotomia? Aparentemente é. Mas será mesmo que precisa ser dicotômico? É possível a gente encontrar empatia junto com a tecnologia, ter sensibilidade nas relações distantes, produzir arte, produzir como seriam as coisas se... E um outro fator muito importante. Quando eu estou fazendo determinada coisa, quando eu estou organizando determinada situação, quando eu estou pensando em como entender a realidade, eu posso achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem um livro chamado American Gods. E nele, vocês têm a relação dos deuses antigos junto para derrotar um deus novo, que é o deus da tecnologia. A tecnologia é o nosso deus hoje em dia. A gente cultua a tecnologia, a gente cultua a ciência, a gente cultua os robôs. São os nossos novos deuses, mas a gente ainda não se tocou disso. E quando eles não correspondem àquilo que a gente acredita, como é que a gente faz? Por isso que cada vez mais parece que a gente é dissociado da realidade, dissociado da natureza e das coisas. Mas a gente está junto, as coisas funcionam numa conexão. Elas estão juntas. Como que a gente vai trabalhar em cima dessa nova relação? Para unir a ciência com a religião, às vezes nem unir, porque compreender a dicotomia das coisas serve para a gente ampliar a nossa consciência. Então, se eu vejo uma realidade de uma forma que é diferente da minha, eu estou compreendendo a realidade dessa maneira. Então, se eu estou olhando para a ciência de uma forma, eu posso compreender ela como algo que vai ampliar a minha visão. Mas não significa que a arte não possa ampliar a minha visão de outra forma. Mas tudo isso é sobre a mesma realidade, é sobre a mesma compreensão do todo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu achei muito interessante. Eu estava num ritual e a gente tinha uma maçã, a gente tinha que cortar a maçã, e eu cortei ela em vários pedacinhos. E aí eu parei para pensar e falei assim, nossa, às vezes a gente acha que a gente é um pedaço de uma maçã e que a gente não faz parte da maçã. Eu corto a maçã, eu posso cortar ela em milhões de pedaços. Até um pedaço ínfimo, tão ínfimo, que eu não conseguia ver mais. E essa coisa tão pequena, eu posso dizer que não existe mais e que ela não faz mais parte da maçã. Quando, na verdade, ela faz parte sim da maçã. Sempre fez parte. Ela só não tá mais junta. E essa separação faz com que a gente compreenda uma coisa além. A gente pode olhar para as coisas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Mas enquanto a gente vai brigando e batalhando e lutando e conflitando, provavelmente a gente vai esquecer do quão importante é a união das coisas e a compreensão. Por isso, eu trouxe essa outra forma da gente parar para pensar sobre esse novo paradigma. Eu vejo que a gente, tudo que é anterior, isso tudo que a gente está conversando que é anterior, é uma semente para o que vai acontecer. E se a gente continuar olhando para a ciência, para a realidade como algo novo, como algo que vai nos salvar, a gente vai continuar nesse lugar de pessoas que esperam um salvador da pátria. E a gente vai esperar que a moral seja maior. Mas como é que vai criar uma moral sendo que cada pessoa acredita numa coisa? Quem que vai impor essa moral pra gente? Eu entendo que quando o Sol ele não faz mais, ele tem a sua debilidade no signo de Aquário, então ele não tem mais o poder de autoridade, não manda. E esse não mandar dele me faz compreender que a gente está caminhando para um lugar que talvez realmente o que é de fora, a ciência ou
a não personificação de alguma coisa, mas que seja algo tão individual, que vira-se coletivo a partir de algo que não é pessoa, não é uma pessoa que está dizendo, eu tenho minhas ressalvas, eu tenho minhas questões. Eu me questiono muito sobre como que a gente vai viver essa realidade agora, como que vai ser isso? Como vão ser essas relações, essa troca, essa conexão? Eu compreendo que pareça muito distante. Não, a religião tá forte, a espiritualidade tá muito forte. Mas a gente tá vivendo num mundo que a tecnologia tá crescendo e cada vez mais a gente tá percebendo como lidar com essa tecnologia, como entender a robótica, como entender os dados, como lidar com robôs, como lidar com alguém, com um ser humano que eu não vejo. Então, dessa forma, eu vejo essa união de Saturno com Júpiter, não sei se ela vai agregar dicotomia, não sei se ela vai falar o verdadeiro e o falso podem existir em conjunto, que tá tudo certo. Mas eu entendo que seria interessante a gente começar a pensar nisso, a pensar que o verdadeiro e o falso podem coexistir. Porque são formas de encarar a realidade de uma maneira diferente. Não mais brigando com o intelecto, ou a emoção, ou a intuição, ou os sentidos. Mas unindo tudo isso, cada vez mais a gente está nesse lugar em não, o que vale a pena é a mente, não a espiritualidade. Mas será mesmo? Fica aqui o convite para vocês, para refletirem sobre isso, encontrar suas próprias respostas. Eu acho que isso é o mais importante. E outra coisa, a gente ainda está vivendo a era de peixes. Para mim, essa conexão é o começo da era de aquário. E eu não sei se essa era de aquário vai ser fácil. Bom, provavelmente essa era de aquário vai acontecer daqui a uns 300 anos. Não vou estar mais aqui viva, pelo menos não neste corpo. Mas eu espero que a gente pare para pensar um pouco no futuro. Que todos nós cheguemos ao Olimpo. Que a gente possa abraçar os deuses, a intuição, a emoção e beber um pouco do néctar. Gratidão.